Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao segundo ciclo de palestras online de Síndrome de Ehlers-Danlos Hipermóvel, e é um projeto realizado na Universidade do Estado da Bahia, com o apoio institucional da Abraced, Associação Brasileira de Ehlers-Danlos e Transtornos do Espectro de Hipermobilidade. Hoje teremos um momento de grande importância para compartilhar conhecimento, experiências, avanços sobre a SED-H, reunindo especialistas, pacientes, pessoas com SED, nesse ambiente que pretende ser acolhedor e bastante informativo. Esse evento é 100% online, via Microsoft Teams, e hoje teremos uma palestra sobre as políticas legislativas para assedianos e pessoas hipermóveis no Brasil. Terá uma duração de cerca de 1 hora. Após a palestra, teremos 5 minutos para descanso e depois voltaremos com a nossa roda de conversas aberta a perguntas e colocações. E para conduzir nossa palestra, nós temos o prazer de receber hoje o presidente da Abraced, João Múcio Amado Mendes. João é analista judiciário do TRF3 de São Paulo. Ele é doutor, mestre e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da USP. E ele é o membro fundador e o atual presidente da Abraced, como eu já disse. Então, seja muito bem-vindo, João, e que você tenha uma excelente palestra. Obrigada outra vez pela sua participação. Boa noite a todas e todos. Agradeço a professora Astria pelo convite para proferir essa palestra sobre um tema que está na ordem do dia, né? As políticas legislativas para assedianos e hipermóveis no Brasil. Então, o objetivo é identificar políticas específicas, leis vigentes e projetos de lei em tramitação sobre SED-TEAH, né, que é a sigla de transtorno do espectro de hipermobilidade, no Brasil, e analisando nas esferas federal, estadual e distrital, né, eu fiz esse recorte porque há uma dificuldade de base de dados unificada para localizar a legislação municipal, né? São milhares de municípios brasileiros, né? Então não seria viável para esse levantamento preliminar. Então, para a base de dados nessas esferas legislativas, eu busquei sites oficiais dos órgãos do Poder Legislativo Federal, no caso a Câmara dos Deputados e o Senado, no âmbito estadual, as assembleias legislativas dos 26 estados, e também, no âmbito distrital, a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesses sites, né, é possível notar, né, uma sistemática, tanto para fazer uma pesquisa por campo de atividade legislativa, então as proposições, né, de projetos de lei, e também um outro campo que normalmente é relacionado à legislação ou normas jurídicas já vigentes, né, já em vigor no ordenamento jurídico. Então, eu tive que fazer assim essa busca, né, dupla, né, em cada uma dos sites dos órgãos legislativos. Como palavras-chave, eu escolhi Ehlers-Danlos e hipermobilidade, né, então, para aparecer uma das duas, e não coloquei os outros complementos das expressões síndrome de Ehlers-Danlos ou síndromes, porque como tem plural e singular, poderia ser que prejudicasse os resultados da busca. Pelo mesmo motivo, não coloquei transtorno do espectro de hipermobilidade, mas hipermobilidade seria suficiente para localizar uma expressão maior ou uma expressão análoga, né, que é a expressão antiga da síndrome da hipermobilidade articular. E aí eu já aproveito para trazer uma notícia que nós temos já, desde o ano passado, duas leis, né, estaduais já em vigor, uma no Mato Grosso, a Lei 12.539, que instituiu a Política Estadual de Atenção Integral à Pessoa com Síndrome de Ehlers-Danlos, SED, ou com transtornos do espectro de hipermobilidade, TEAH. E em Minas Gerais, a Lei 24.977, de 2024, que instituiu o Dia Estadual da Conscientização sobre as Síndromes de Ehlers-Danlos, aqui já está até no plural, e os transtornos do espectro de hipermobilidade, TEAH.
Quanto aos projetos de lei em tramitação, né, eu desconsiderei aqueles que já foram arquivados, eu localizei pelo menos 7 projetos de lei nas esferas federal, estadual e distrital, incluindo, né, o PL 4817 de 2019, que a gente chama de PL Nacional da Assédio TH, que é o nosso projeto que está atualmente na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa no Senado, né? Então, na primeira parte da palestra, eu vou cuidar, né, de toda a tramitação, né, desse PL, os desafios que estão envolvendo uma possível aprovação, né, do texto final. E também, numa outra parte, eu vou analisar brevemente a legislação estadual, tanto dos projetos de lei, né, em tramitação, quanto das leis que foram aprovadas no ano passado. Então, sobre o PL 4817 de 2019, né, ele se originou na Câmara dos Deputados, de autoria do deputado federal Roberto de Lucena, de São Paulo. Mais tarde, a deputada Maria Rosas pediu a coautoria. A ementa atual dele institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Síndromes de Ehlers-Danlos ou com transtorno do espectro de hipermobilidade. Isso porque na ementa original, né, bem no início, era referido síndrome de hipermobilidade. E aí, né, foi considerado, né, que a nosologia, né, atual, né, do Consórcio Internacional das Síndromes de Ehlers-Danlos e dos Transtornos do Espectro de Hipermobilidade, né, passou a adotar, né, a denominação do TEAH, dos transtornos do espectro de hipermobilidade, em inglês HSD a sigla, né, e aí já foi feito esse ajuste, já na origem. E aí, ele foi, então, encaminhado, né, a primeira comissão pela qual ele passou foi a comissão da pessoa com deficiência, na Câmara dos Deputados, foi designado relator deputado Diego Garcia. E no dia 17 de maio de 2022, teve uma iniciativa que eu considero fundamental e um exemplo, né, para nós pensarmos as políticas públicas, as políticas legislativas, que debatê-las, de preferência, né, com a sociedade civil, com pacientes, com profissionais, né, de várias áreas, de saúde, do direito, da assistência social, para debater a assédio e os transtornos do espectro da hipermobilidade, né? E no título eles colocaram transtorno da hipermobilidade articular. Nas fotos ao lado, né, eu coloquei para vocês terem uma referência. Essas fotos são do dia em que foi entregue o projeto de lei, né, o esboço do projeto de lei, para o deputado Roberto de Lucena. Então, nessa foto, há inúmeros pacientes sedianos, né, até familiares, em que selou, né, esse início desse processo legislativo na Câmara dos Deputados, né, que agora é o PL 4817 de 2019. Então, aqui eu coloquei, fiz uma montagem sobre o seminário aconteceu no dia 28 de junho de 2022, ele está disponível na íntegra no canal da Câmara dos Deputados no YouTube, né, tá aí o link, e ele gerou também uma separata, né, que é esse livrinho, né, com um resumo do que aconteceu, dos palestrantes. Então aqui dá para ver assim, né, a quantidade de profissionais especialistas, né, grandes estudiosos sobre síndromes de Ehlers-Danlos e sobre transtornos do espectro da hipermobilidade articular, que foram fundamentais para elucidar, né, esclarecer, né, as dúvidas que ainda pairavam na comissão. E também tivemos, né, participação de relatos de mães, né, de pacientes, que tornaram o debate, né, muito mais diverso.
Aqui, algumas iniciativas, né, ainda na fase da tramitação na Câmara dos Deputados, dois abaixo-assinados, né, organizados pela própria comunidade sediana, né, coletando mais de 12 mil assinaturas e o outro mais de 4 mil. Né? Então, o primeiro é iniciado a coleta em 2021 e o segundo em 2022. Né? Então, isso sinalizava algo muito claro de que havia uma grande comoção, uma demanda, né, da sociedade civil, da comunidade sediana, das redes de apoio, né, em que houvesse, né, uma política específica para as pessoas, né, com síndromes de Ehlers-Danlos ou com os transtornos. Então, destaco aqui que é uma política não para a doença, né, mas é uma política para as pessoas, né, que têm a, a doença, né, ou estão investigando a doença, ou que estão já com diagnóstico, ainda que provisório, dessas condições. Seguindo a tramitação, né, nós tivemos em novembro de 2022 uma aprovação de parecer favorável na comissão de pessoa com deficiência, né? Mas ele concordou com o projeto, mas na forma de um substitutivo. Então, com alguns ajustes, né? E depois da comissão, que é a CPD, o PL foi encaminhado para uma outra comissão, a CSE, e que acabou sendo extinta e redistribuída para a Comissão de Saúde. Lá foi designada como relatora a deputada Rosângela Moro, que também ficou incumbida de fazer um parecer, né, concordando ou não com o projeto. Neste meio tempo, o que aconteceu? Né? Em 26 de setembro de 2023, foi usado um artifício, que é um requerimento de urgência, assinado pelo deputado Hugo Mota e outros, para que o projeto de lei não precisasse passar por todas as comissões, né? Até então ele seria concluído, né, no final das comissões, ele não seria votado em plenário, né, então é um rito, né, conclusivo nas comissões, só que foi considerado estratégico requerer, né, uma urgência para ele ser votado direto no plenário. E aí esse requerimento ele foi aceito, né, foi aprovado em outubro de 2023, e antes disso, um pouco antes disso, a relatora é, Rosângela Moro, ela apresentou de qualquer maneira o parecer dela na Comissão de Saúde, favorável ao PL, mas também com emendas com substitutivo. Com a aprovação do requerimento de urgência, é, esse requerimento teve um parecer preliminar de plenário favorável ao substitutivo que tinha sido apresentado até então pela Comissão de Saúde. E no dia 30 de outubro de 2023, nós tivemos, né, um momento que foi muito celebrado pela comunidade sediana, né, que foi aprovado em plenário, né, então, a redação definitiva, pelo menos nessa primeira parte da tramitação, que é na Câmara dos Deputados, e quem deu a redação final foi a relatora no plenário, Yandra Moura. Então, aqui a foto, ao lado a foto dela, né, e uma sessão também que está gravada na íntegra, né, com a aprovação em plenário do nosso PL Nacional da Sede TH. No dia 1º de novembro de 2023, foi apresentado o autógrafo, né, do projeto de lei, que significa que é uma versão final, que ela foi remetida ao Senado Federal. Então, o Senado Federal, ele é a Câmara, é uma casa revisora, então, muitas vezes, nós temos o que é mais comum, os projetos terem uma iniciativa na Câmara dos Deputados e depois ir para o Senado, onde esse projeto de lei ele é revisado, passando em seguida pelas comissões no Senado. Então, né, essa primeira etapa na Câmara dos Deputados foi vencida, né, até que nós tivemos encaminhamento para o Senado. Então, esse projeto ele foi autuado no Senado,
né, com aquele mesmo texto que foi aprovada a redação definitiva lá no plenário da Câmara dos Deputados. E aí foi determinado inicialmente que ele iria passar por duas comissões, né? Então, a tramitação no Senado vai ter que passar por duas comissões, a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Assuntos Sociais. Primeiramente, né, foi encaminhado para a Comissão de Direitos Humanos, foi designada como relatora a senadora Mara Gabrilli, e ela, no finalzinho do ano, né, no dia 19/12, ela emitiu um primeiro relatório. A gente diz primeiro, né, porque ela já sinalizou, né, de que a equipe dela já sinalizou que fará ajustes, né, em relação a um próximo relatório. Então, houve um primeiro relatório, né, na Comissão de Direitos Humanos e que foi favorável ao PL que foi aprovado na Câmara, porém, apresentaram uma proposta de emenda substitutiva. Essa proposta, né, depois eu vou falar um pouco sobre ela, né, ela mudou bastante, né, o texto que havia sido aprovado na Câmara, né, cortando assim a parte principal, né, dos direitos, né, das diretrizes, principalmente as diretrizes de saúde. E eu faço parte, né, como presidente da Abraced, de um grupo, né, formado por pacientes, né, sedianos. Eu tenho síndrome de Ehlers-Danlos também. E esse grupo é um grupo de apoio, né, ao PL nacional da sede do TEAH. Então, os próprios pacientes que estão mais atuantes desde o início, né, da tramitação na Câmara, é, eles pensam, né, muitas vezes em ações estratégicas, e uma das ações foi nós entrarmos mais uma vez em contato, né, com o gabinete da senadora Mara Gabrilli, para prestar esclarecimentos, né, que pudessem contribuir em relação a essa proposta de substitutivo. E desde 2 de abril de 2025, a matéria está pronta para pauta na Comissão de Direitos Humanos. Aqui eu coloquei, né, nesse meio tempo, né, no ano passado, como muitos sabem, maio é o mês da conscientização internacional das síndromes de Ehlers-Danlos e dos transtornos do espectro da hipermobilidade, né? E aí, a Ehlers-Danlos Society, né, que é uma das principais associações, né, no exterior, fez uma campanha, né, de conscientização em que que a gente deveria pedir, né, para os órgãos, se possível, iluminassem as fachadas, né, com a cor laranja, né, durante o mês de maio, com um respeito, né, à conscientização ao mês da conscientização internacional da síndrome. E, né, nós conseguimos, através da senadora Mara Gabrilli, que fez o pedido, né, foi uma sugestão nossa do Grupo de Ação de Sedianos em prol do PL 4817, e nós tivemos, né, essa ação simbólica materializada nos dias 9 e 10 de maio de 2024. E aí vocês podem ver, né, tanto a Câmara, né, quanto o Senado iluminados de laranja. Nesse próximo slide, eu destaquei, né, um outro abaixo-assinado, desta vez elaborado pela Abraced, que é a associação que eu ajudei a fundar, né, que eu sou atualmente presidente, em que nós pedimos a aprovação urgente desse PL 4817/2019, só que agora numa outra fase, porque está no Senado Federal. Os outros abaixo-assinados foram quando ainda estava na Câmara dos Deputados. E, né, eu convido a todos e todas a acessarem, né, e assinarem o abaixo-assinado, tem o link na apresentação, e que, antes de tudo, né, é um material assim, bastante informativo sobre as nossas condições, sobre o que são as síndromes de Ehlers-Danlos, o que são os transtornos, as classificações, né? Atualmente nós temos 14 subtipos de síndrome de Ehlers-Danlos, nós também temos várias formas de transtornos do espectro de hipermobilidade, né? A depender do tipo, né? Da abrangência ou do tempo da hipermobilidade articular.
E esse abaixo-assinado já coletou, né, nesse pouco tempo, né, desde mais ou menos novembro do ano passado, mais de 4.400 assinaturas. Então, a gente reforça, né, a opinião, né, da sociedade civil, né, favorável não só à aprovação, mas à aprovação urgente, porque lembrando que é um projeto, né, que perdura desde 2019, né? E aí nós, nesse documento, nós sinalizamos, né, como um dos nossos desafios, a nossa jornada diagnóstica. Um paciente com síndrome de Ehlers-Danlos ou com transtorno do espectro de hipermobilidade, para conseguir o diagnóstico, a partir do início dos primeiros sintomas, né, dura internacionalmente entre 10 e 12 anos, né? No Brasil, né, a gente não tem dados, né, muito específicos, né, sobre estudos epidemiológicos envolvendo síndromes de Ehlers-Danlos. Temos alguns, né, sobre hipermobilidade articular, principalmente os trabalhos da doutora Neuzelina Lamari e do Matheus Lamari, mas até assim, um dos desafios do projeto de lei, né, incentivar mais pesquisas científicas e a compilação de informações epidemiológicas, né, e socioeconômicas dos pacientes. E aí, neste processo de jornada diagnóstica excessiva, nós temos uma situação de vários traumas. Então, são processos de invalidação institucional, né, seja por médicos, seja por outros profissionais de saúde, seja pelos oficiais do governo, seja pelas os colaboradores nas escolas, no ambiente de trabalho, e até mesmo na família, né? Então, uma invalidação sistemática em que o paciente é colocado em dúvida quanto aos próprios sintomas, né? Ele sempre é colocado como uma pessoa que pode estar sendo hipocondríaca, ela pode, veja, sintoma é algo que é inerente à própria pessoa sentir, então é algo subjetivo. Como que alguém pode negar o sintoma que está sendo relatado pelo paciente? Não é possível. Não é possível negar que o paciente sinta dor. Pode negar que haja sinais, né, nesse sentido, mas o sintoma é uma prerrogativa do paciente. E há trabalhos, inclusive, artigos publicados em revistas é, importantes, né, revistas estrangeiras, né, mostrando o cenário de traumatização institucional dos pacientes que têm síndrome de Ehlers-Danlos e transtorno do espectro de hipermobilidade. Um outro aspecto para destacar é sobre a prevalência geral da sede. Então, esses dados são dados assim muito abrangentes, né, que podem ser mais refinados, que nós temos hipóteses de que sejam condições bastante subdiagnosticadas, mas assim nos artigos, né, no site da Ehlers-Danlos Society, nós temos que a prevalência geral da sede é de 1 em cada 500 pessoas. Isso dá mais ou menos 0,02%. Portanto, essa porcentagem ela se configura dentro da porcentagem necessária para, no Brasil, a gente considerar como doença rara. Quem define essa quantidade, essa prevalência na doença rara, é a portaria 199 de 2014 do Ministério da Saúde, que é a Política Nacional de Doenças Raras. Então, nós temos que, se somarmos todos os subtipos de síndromes de Ehlers-Danlos, ou seja, os 14 subtipos, incluindo o subtipo hipermóvel, e mais aquelas pessoas que têm diagnóstico de transtorno do espectro de hipermobilidade, nós temos uma prevalência mundial que chega em 1 a cada 500 pessoas, né, 0,2%. Esse índice ele já é acima do limite do que a gente considera pessoa com doença rara no Brasil. Então, a conclusão é de que, né, sabendo que esses dados já são subdiagnosticados, né, certamente o transtorno do espectro de hipermobilidade é uma condição, né, que a gente não pode dizer que é uma
uma doença rara. Então, nós temos, né, esse desafio no projeto de lei 4817/2019, que no mesmo projeto, a gente está tratando de duas condições, que elas têm muitas coisas em comum, né? Mas no transtorno do espectro de hipermobilidade, a gente não está falando no regime jurídico de doenças raras, então ele estaria fora do escopo da Portaria 199 de 2014 do Ministério da Saúde, a Política Nacional de Doenças Raras, né? Então ele estaria no limbo, né? Se não houver uma legislação específica que, como esta, né, cuide das duas condições, né, porque são condições que o diagnóstico do transtorno do espectro de hipermobilidade, ele é um diagnóstico residual. Então, eu primeiro tenho que diagnosticar os 14 subtipos de Ehlers-Danlos, descartar outras doenças do tecido conjuntivo, né? E, né, eventualmente, se eu tiver, né, os critérios para o transtorno do espectro de hipermobilidade, eu posso ter esse diagnóstico. E este projeto, né, nós entendemos que ele representa um avanço significativo na proteção e no cuidado das pessoas com SED e TEAH no Brasil, porque não é que ele vá criar assim, direitos de outro planeta, né? Ele vai reforçar o reconhecimento público das nossas condições, né? Que nós existimos, nós temos muitas vezes situações em que sequer o nome da doença o médico consegue escrever corretamente num relatório, né? Vimos, por exemplo, durante sessões legislativas na Câmara, a dificuldade dos parlamentares conseguirem falar ou escrever esses termos, né? Até hipermobilidade é difícil para falar, às vezes trava a língua. Transtornos do espectro de hipermobilidade também é complicado de pronunciar. Então, numa legislação específica, a gente consegue reforçar que elas existem, que nós existimos, enquanto a sociedade tenta dizer que o que nós temos não é nada, né, que é o gaslighting. Nós precisamos de uma lei que reforce que essas nossas condições existem, né, e que elas têm uma relevância de terem um tratamento jurídico, né, específico, seja para cuidar dos aspectos da saúde, seja para cuidar de aspectos relacionados à educação, ao mercado de trabalho, a benefícios previdenciários. E também, com isso, a gente acaba facilitando o acesso a direitos constitucionalmente estabelecidos, porque se a gente pegar a Constituição, está tudo previsto lá, não precisaria mais de lei alguma, né? Nós temos direito à vida, direito à saúde, direitos sociais, ao trabalho, alimentação, né? Tudo que se possa imaginar, ao lazer, ao meio ambiente, então está tudo lá, né? Só que colocar isso em prática, implementar, né, os direitos fundamentais, que é o desafio, né, da modernidade. E, no caso das pessoas que têm doenças pouco conhecidas ou doenças raras, esse desafio é ainda maior, porque a gente está na invisibilidade, invisibilidade jurídica, invisibilidade social, invisibilidade no sistema de saúde. Então, nós temos que esse parecer, né, da senadora Mara Gabrilli, né, na Comissão de Direitos Humanos, né, que eu já antecipei que houve vários cortes, né, da versão originalmente aprovada em plenário na Câmara dos Deputados, né, nós entramos em contato com a assessoria dela, nós fizemos uma reunião no dia 28 de janeiro de 2025, né, eu participei, né, tem algumas fotos, antes dessa reunião, a Abraced, ela tem dois grupos técnicos, né, que fazem parte do grupo de estudos da Abraced, um GT Jurídico e um GT Saúde. Nós fizemos uma sessão conjunta desses grupos de trabalho na Abraced para debater, né, o conteúdo do parecer, da proposta de substitutivo, que a gente considerou bem controversa, e a partir dos debates, das propostas, nós redigimos uma nota técnica da Abraced, né, contestando, né, vários pontos, vários argumentos
tanto técnicos do ponto de vista da saúde, quanto jurídicos que foram mencionados naquele primeiro relatório. Então, primeiramente, nós salientamos a terminologia científica atual das nossas patologias, que é a SED e o TEAH, né? Embora isso já tivesse sido corrigido desde a fase lá final não, desde o início, né, da tramitação na Câmara dos Deputados, quando chegou na vez de fazer o relatório, voltou-se com a terminologia da síndrome da hipermobilidade articular. Então, nós apresentamos artigos científicos para mostrar, né, que até mesmo, né, nos eventos científicos que têm acontecido no Brasil, eu cito, por exemplo, né, o Congresso Interdisciplinar de Dor da USP, o Congresso Brasileiro de Fisiatria, né, que aconteceram no ano passado, eu participei como representante da Abraced. Houve, inclusive, sessões, né, painéis, já com a terminologia transtorno do espectro da hipermobilidade, né, mostrando não só o que a literatura internacional tem adotado, o consórcio internacional da doença tem adotado, mas até a academia brasileira, né, cientificamente, tem considerado nos eventos científicos. E esse ponto, né, a assessoria, né, sinalizou, né, que realmente, né, eles poderiam fazer um ajuste, iriam pensar com carinho, mas um ponto que nos incomodou bastante foi que foi considerado como um argumento para excluir toda a parte que falava sobre proteção e direitos à saúde, o fato de, é, síndrome de Ehlers-Danlos é uma doença rara, então vocês já estão contemplados pela Portaria 199 de 2014, do Ministério da Saúde. Então, né, não tem necessidade de ter uma lei específica, são mais de 6.000 a 8.000 doenças raras, e cada doença rara precisar ter uma lei própria, como é que vai ser, né? Então, argumentos dessa natureza. Então, como eu antecipei, né, um primeiro argumento contrário a isso é a gente explicar que o transtorno do espectro da hipermobilidade é uma condição que está no projeto e não é doença rara. Então, não adianta ficar sob o arcabouço da Portaria 199 de 2014, porque ela não é doença, nem vai ser considerada pessoa com doença rara. Então, essas pessoas seriam condenadas a ficar no limbo, né, se não houver uma revisão nesse ponto do parecer da Comissão de Direitos Humanos no Senado. E nós também reforçamos, nessa nota técnica, a importância de prever que, embora haja a Lei Brasileira de Inclusão, que já traz o conceito da pessoa com deficiência, né, um conceito normativo, né, que é um microsistema, né, os direitos da pessoa com deficiência, então todas as outras normas têm que olhar, né, têm que dialogar com essa norma, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma lei federal. Mas por que não é suficiente só estar escrito que quem é pessoa com deficiência na Lei Brasileira de Inclusão? Porque muitas vezes, né, na hora de um perito, né, analisar, né, seja no INSS, seja no Detran, se aquele paciente concretamente com uma condição chamada síndrome de Ehlers-Danlos ou transtorno do espectro de mobilidade, que muitas vezes ele mal conhece ou nunca nem ouviu falar, né? Ele não tem uma cultura de entender que essas condições, elas podem, né, dependendo do caso, né, a gente não está colocando aqui que todas as pessoas com SED ou TH necessariamente serão consideradas pessoas com deficiência, mas elas podem vir a ser reconhecidas como PCDs, né, atendido o conceito, né, que está lá na Lei Brasileira de Inclusão. Então, isso está numa lei específica de síndrome de Ehlers-Danlos é fundamental, porque na hora que um perito simplesmente optar por, não tem nada a ver síndrome de Ehlers-Danlos com pessoa com deficiência, não é que não tem nada a ver, né? Ela tem incapacidades que podem, dependendo da interação com algumas barreiras, né? Barreiras físicas,
sociais, psicológicas, né, ambientais, elas podem colocar a pessoa com Ehlers-Danlos ou transtorno do espectro de hipermobilidade numa situação de desigualdade de oportunidades, né? Então, às vezes, né, como eu disse, se não precisasse enfatizar, se o direito não precisasse ter uma função, né, de ênfase, né, de reafirmar os direitos já estabelecidos, a gente bastaria ter a Constituição Federal, né? A gente sabe que é, há muitas leis, né, especificando, né, o conteúdo que já está previsto na Constituição, né? A dignidade da pessoa humana, né, já seria suficiente para a gente resolver todos os nossos problemas, né? Teoricamente, na prática não. Na prática a gente precisa ter legislações que tenham a nossa linguagem, que tenham os nomes das nossas condições, para que, né, a ignorância, o desconhecimento desses profissionais não possa ser alegado, porque nós vamos ter, né, como mencionar na hora, até mesmo em ações judiciais, né, um magistrado que não está acostumado sobre o que é síndrome de Ehlers-Danlos ou transtorno do espectro de hipermobilidade, né, ele vai ver, opa, tem uma lei, né, uma política nacional de atenção integral a essas condições. Deixa eu ver o que essa lei fala, né, e aí eu vou integrar essa norma específica com a Constituição, com as leis de saúde, com as leis previdenciárias, com a Lei Brasileira de Inclusão, e aí você faz um verdadeiro diálogo das fontes. Então, tudo isso, né, para a gente defender nessa nossa nota técnica, nós queremos que seja mantida integralmente a redação que foi aprovada no plenário da Câmara em 30 de outubro de 2023. Né? Esse é o nosso pleito, né, para que sensibilize a equipe da senadora Mara Gabrilli. Né? A senadora Mara Gabrilli é uma pessoa com deficiência, né? Então ela tem uma sensibilidade, uma experiência, um know-how no assunto. Porém, é importante colocar que as síndromes de Ehlers-Danlos e os transtornos eles podem muitas vezes, quando forem o caso de serem pessoas com deficiência, não terem a mesma visibilidade que outras deficiências, né? Então, a gente tem até mesmo, né, a situação das deficiências invisíveis. Hoje a gente tem o cordão de girassol, que é um instrumento previsto na própria Lei Brasileira de Inclusão, né, que seria interessante, né, de ser aperfeiçoado, inclusive para a comunidade de pacientes com Ehlers-Danlos e outras doenças raras. Então, essa nota técnica e o abaixo-assinado da Abraced, ao final da nossa reunião, né, com a assessoria da Mara Gabrilli, foi enviado para eles através do Grupo de Ação de Sedianos. Agora, por que que o PL Nacional é tão importante? Né? Então, vou tentar sintetizar. As duas condições, assédio e TH, são condições complexas, né? Para você conseguir diagnosticar, né? Você passa em inúmeros médicos, né? Não é fácil, é uma avaliação que pode ser tanto clínica quanto clínica e com exames genéticos. Nem sempre os exames genéticos são esclarecedores, né? No caso do transtorno do espectro de hipermobilidade, a gente não tem sequer a comprovação de que se trate necessariamente de uma doença, de uma condição genética, né? Ela pode ser genética ou adquirida. Agora, as síndromes de Ehlers-Danlos, não, elas são doenças, são condições genéticas, são doenças hereditárias do tecido conjuntivo. Só que mesmo dentro das síndromes de Ehlers-Danlos, que tem os 14 subtipos atualmente, um deles, que é justamente o menos raro dos 14 subtipos da SED, chamado SED subtipo hipermóvel, ele ainda não descobriram qual que é a base molecular, qual que é o gene associado a esse subtipo. Então, um exame genético não consegue detectar, por enquanto, se a pessoa tem a SED subtipo hipermóvel. Então, é muito desafiador, né? O exame clínico, a análise clínica, ela precisa ser feita com profissionais experientes ou que pelo menos estejam dispostos a estudar, a dedicar um pouco ou bastante atenção com esses pacientes, né? Os sinais e sintomas, eles são dinâmicos, então, às vezes, se você não tem uma condição associada, né, uma comorbidade, naquele primeiro momento que você passou por uma avaliação, tempos depois apareceu, por exemplo, uma síndrome de ativação mastocitária, né? Ou então teve algum gatilho para uma síndrome de fadiga crônica,
ou então outras condições associadas. Nós temos muitos casos de neurodivergência, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, até mesmo casos de altas habilidades ou superdotação são bastante comuns nessa população de sedianos e de quem tem o transtorno do espectro de hipermobilidade. E é bom salientar que não existe qual que é pior, a síndrome de Ehlers-Danlos, os 14 subtipos, ou os transtornos do espectro de hipermobilidade. Não dá para fazer um juízo, né, absoluto, né, depende do caso a caso, paciente por paciente, né? A gente sabe que não basta só ter o gene, a mutação genética, no caso da SED, nós temos critérios como expressão gênica, temos a penetrância que variam de paciente para paciente, então nem sempre aqueles sinais e sintomas se manifestam igualmente, até mesmo nos membros da mesma família, quanto mais comparado entre diferentes pacientes. A jornada diagnóstica longa que eu já comentei, a invalidação institucional, muitos erros nos diagnósticos. Então, é importante de ter diagnóstico diferencial, né? Então, eu, por exemplo, né, no meu início da minha investigação, eu recebi uma hipótese de síndrome de Marfan, que também tem hipermobilidade, também tem outros sinais e sintomas, a miopia alta, que a síndrome de Ehlers-Danlos compartilha, mas eu não fechava os critérios clínicos, né, para Marfan na época. Posteriormente, eu recebi um diagnóstico clínico de síndrome de Ehlers-Danlos, e em 2022 eu fiz um exoma, né, um sequenciamento genético completo, e que foi constatada que eu tenho uma mutação da síndrome de Ehlers-Danlos, né, na forma clássica, né, então é aquela que afeta o gene do colágeno 5A1. Então, foram uma série de tentativas e erros de diagnósticos, de avaliações, né, que causam graves prejuízos para os pacientes. Então, você perde tempo, você perde saúde física, emocional, financeira, né, tanto para os pacientes quanto para os familiares. Né. Também são prejuízos para os próprios serviços de saúde, tanto público quanto privados, que tem que fazer uma série de arcar com custos de consultas, de exames, né, que se não forem bem manejados, né, você vai fazer um monte de consultas, um monte de exames, e você não vai chegar, né, num diagnóstico preciso. Então, é necessário capacitar a rede de saúde pública e privada para diagnóstico precoce e tratamento adequado. Então, nós não temos no Brasil, por enquanto, né, um PCDT, né, que traga diretrizes diagnósticas, né, e terapêuticas para a síndrome de Ehlers-Danlos. Então, uma pessoa no SUS, né, que queira saber, como é que eu vou diagnosticar a síndrome de Ehlers-Danlos? O que ela vai fazer? Né? Ela não tem um documento do Ministério da Saúde que diga, olha, são esses os critérios clínicos que a pessoa tem que ter, né? Ou são esses os genes associados, quais são os exames necessários. Nós não temos isso no sistema público de saúde, né? Nós não temos uma portaria, qualquer tipo de regulamentação no âmbito do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde, que expliquem e mostrem para o profissional, né, como que ele vai fazer para diagnosticar. E como é que ele vai fazer? Ele tem que recorrer a publicações, né, que estão em inglês, né, da nosologia, né, que é a classificação internacional das síndromes de Ehlers-Danlos e dos transtornos do espectro de hipermobilidade, que foram desenvolvidos pelo consórcio internacional que estuda essas condições. Então, não é uma coisa prática, você vai traduzir aqueles artigos que estão em inglês, a gente tem ferramentas, né, de inteligência artificial, de tradução automática, que facilitam, né, bastante, né, essas limitações, né, linguísticas. No próprio celular, né, nos navegadores, a gente tem possibilidade de tradução automática, mas seria importante, né, que isso seja consolidado, né, validado em português, né, no Brasil pelas autoridades, como que se faz o diagnóstico, né, e orientações, né? A gente sabe que não tem um tratamento único, né? Cada caso, né, tem a sua individualidade, comorbidades diferentes, sintomas diferentes, né? Então, a gente tem que analisar aquele paciente de uma maneira individualizada, né? Mas que pode requerer tratamentos complexos, né? Não só medicamentosos, terapias, né? Nós temos
também uma possibilidade, né, de que com essa capacitação da rede nós otimizemos os recursos públicos e privados, porque assim a gente vai prevenir e minimizar comorbidades e incapacidades. Que se eu, por exemplo, por não ter um tratamento, um acompanhamento adequado da síndrome de Ehlers-Danlos, eu venho a desenvolver uma incapacidade ou agravar uma incapacidade, eu vou voltar para esse sistema de saúde com demandas cada vez mais complexas, vou ter que fazer uma cirurgia, né? Então, isso vai onerando muito mais o sistema de saúde, seja na rede pública quanto na rede privada. E reconhecer, gente, a gente precisa reconhecer, pelo menos, que nós somos aptos, como qualquer outras pessoas, a sermos reconhecidos como PCDs, se a gente atender os critérios da Lei Brasileira de Inclusão. E aí é colocado que isso vai depender da avaliação biopsicossocial, né? Tá só psicossocial, mas é biopsicossocial individualizada e realizada por equipe multiprofissional, né? Isso ainda não é uma realidade, né, no Brasil, né? Então, a implementação dessa avaliação biopsicossocial, ela pode fazer com que sedianos que apenas pelo diagnóstico médico da condição clínica dele não fosse reconhecido como digno de ser considerado uma pessoa com deficiência, né? Mas ele, analisando o contexto social dele, o contexto psicológico dele, as barreiras atitudinais, as barreiras sociais, o quadro específico daquele paciente pode configurar desafios, né, e obstáculos que justifiquem ser considerada uma pessoa com deficiência. Então, teria um laudo, né, de um profissional, né, que, na verdade, uma equipe multiprofissional que pudesse fazer essa avaliação biopsicossocial. Tem uma interferência no áudio. Quanto aos principais objetivos do PL, nós temos a atenção integral à saúde, nós temos o oferecimento desse suporte multiprofissional e humanizado, porque a gente precisa de médicos que não nos invalidem, que não pratiquem gaslight médico, nem outras especialidades. Nós temos, por exemplo, várias especialidades que podem contribuir, né, para esse suporte, como a psiquiatria, a medicina de dor, a gastroenterologia, cardiologia, pneumo, imuno, neurologia, neurocirurgia, ortopedia, dermatologia, genética, pediatria, fisioterapia, terapia ocupacional, fono, psicologia, nutrição, serviço social, educação física, entre outras, né? Então, veja como que é complexo. Tem interferência de novo. São várias especialidades, né, que nós necessitamos para poder ter um acompanhamento, né, um atendimento e um tratamento adequado. E se a gente não tiver, o que vai acontecer? Nossos casos vão ficar cada vez mais complicados, cada vez mais agravados e com mais complicações que poderiam ser prevenidas. Isso vai resultar em custos, né, que podem ser mais caros do que os custos da prevenção. Também é importante a criação de serviços de referência nas redes de atenção à saúde, direcionados especificamente às pessoas com SED ou com TEAH. Nós temos alguns poucos serviços de referência em doenças raras no Brasil, né? Não é uma realidade assim confortável. Por exemplo, na cidade de São Paulo, né? Na capital, nós não temos um centro de referência em doenças raras ainda, né? Chama muita atenção isso, né? Então, olha o tamanho do desafio. Quanto mais um centro de referência especializado em síndromes de Ehlers-Danlos e o transtorno do espectro de hipermobilidade. Então, nós sabemos que há algumas iniciativas, né? Por exemplo, em São José do Rio Preto, no hospital de base da FAMERP, né, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a doutora Neuzeli Lamari, né, ela criou o primeiro, né, e o único ambulatório de síndrome de Ehlers-Danlos e os transtornos da hipermobilidade. Porém, para ter acesso a esse serviço, tem que passar pela regulação do SUS, né? Você tem que ser encaminhado por um OBS e você tem que residir naquela região
né, próxima a São José do Rio Preto. Então, eu, por exemplo, que moro em São Paulo, teria dificuldade para conseguir ser encaminhado para ser atendido num centro de especialidade da síndrome de Ehlers-Danlos, lá em São José do Rio Preto, né, porque tem essa questão da regulação do CRAS, né, no âmbito do SUS. Então, a gente pode, né, pensar em fazer vários, né, centros ou unidades, né, especializadas em síndrome de Ehlers-Danlos, trabalhar com telemedicina, por exemplo, né, capacitando esses profissionais das áreas básicas de saúde, pensar em linhas de cuidado integral, né, um dos acréscimos, né, da Comissão de Saúde na Câmara dos Deputados foi incluir nessa capacitação o treinamento de equipes de atendimento pré-hospitalar em caso de urgência e emergência. Então, é o caso do SAMU, né? Uma pessoa sediana, né, com Ehlers-Danlos ou transtorno da hipermobilidade, se está numa situação de emergência, aquele profissional do SAMU, lá no calor do momento, como é que ele vai atuar? Né? Ele sabe que medicamentos que são contraindicados para quem tem as nossas condições, né? Ele tem um cuidado a mais, né, com, por exemplo, a nossa questão da hipermobilidade, né? Nós podemos ter subluxações, deslocamentos, lesões, né, instabilidade cervical, né? Então, tem desafios específicos que envolvem as nossas condições que precisam ser trabalhados através de linhas de cuidado integral. Estimular a pesquisa científica, né? Nós, através da Abraced, estamos realizando várias parcerias de pesquisa científica, né? Pesquisas, né, que passam, né, por aprovação de comitê de ética na plataforma Brasil, né? Inclusive um estudo epidemiológico, né, que está sendo coletado durante o mês de abril, né? Convido a todos quem tem diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos ou de transtornos do espectro de hipermobilidade ou de outras doenças do tecido conjuntivo, que participem desse questionário, né, um questionário gratuito, né, e que são inúmeras perguntas que vão possibilitar, né, que haja um mapeamento, né, que vai ajudar a desenvolver políticas públicas, né, mais eficazes para a nossa população. Também campanhas de esclarecimento e informações à população, né? Então, desde coisas básicas, né? Como é que eu faço para saber que a pessoa tem hipermobilidade articular, né? Ou hipermobilidade articular generalizada, né? Quais são os critérios do score de Beighton, né? Então, a questão, né, o polegar, né? Ele dobra, ele encosta no antebraço, são 9 pontos, né, do score de Beighton, então isso poderia ser popularizado, né, esse conhecimento poderia ter uma maior divulgação, né, para que as pessoas consigam se identificar, né, e procurar os serviços de saúde já com uma hipótese, né, para ser considerada com respeito e humanização. Temos promoção de políticas de inclusão e acessibilidade. Esse projeto de lei, ele pensa não só na saúde, mas também nas oportunidades de educação e trabalho, né? Então, essa educação, ela precisa ser inclusiva, né? Ela precisa ser estimulada nesse mercado de trabalho, né? Temos possibilidades, inclusive, de teletrabalho, para pessoas com essas condições, né? A serem avaliadas, né, pelo empregado e pelo empregador. São propostas nesse sentido, e também acesso a benefício de assistência e previdência social. Embora a gente já haja uma legislação previdenciária que diga quais são os requisitos para acessar os benefícios de assistência e previdência social, por que que é importante enfatizar, destacar, explicitar esse desafio no projeto de lei? Porque uma coisa é o direito, outra coisa é a prática. Na prática, o perito, muitas vezes, do INSS ignora todos os nossos laudos, né, os nossos relatórios médicos. Ele já tem uma visão preconcebida, muitas vezes, de que a gente não tem direito ao benefício simplesmente por ter síndrome de Ehlers-Danlos ou hipermobilidade, que, com erro, muitas vezes é colocado como algo da doença do contorcionista ou algo benigno, e não tem nada de benigno, né? A hipermobilidade articular, ela é uma característica, mas o transtorno do espectro da hipermobilidade, ele é um combo, né, da hipermobilidade mais os sintomas.
né? Sintomas que podem envolver tanto manifestações articulares, né? É, aí, mais propriamente, decorrências da hipermobilidade, mas também manifestações extraarticulares, então, por exemplo, desautonomias, desregulações do sistema nervoso autônomo, desregulações imunológicas, síndrome de ativação mastocitária, neurodivergências, problemas gastrointestinais, maior prevalência de doenças autoimunes, né, doença celíaca, muitas condições podem vir no nosso combo, tanto da síndrome de Ehlers-Danlos quanto dos transtornos do espectro de hipermobilidade, né, e nós temos que ficar atentos para isso, para nós evitarmos a invalidação institucional. Quantos sedianos já não sofreram invalidação institucional no INSS e nos DETRANS? E agora, nessa parte final, eu vou só destacar as poucas, né, iniciativas legislativas nos estados, né, mas nós já temos uma lei estadual 2.539 no Mato Grosso, então ela criou a Política Estadual de Atenção Integral à Pessoa com Síndrome de Ehlers-Danlos ou transtorno do espectro de hipermobilidade, então ela não só usou a nomenclatura adequada, atual, segundo a literatura científica, mas também definiu, ela usou uma estratégia, né, de definir o que é SED e o que é TAH, né? Então, ela fez isso para ser didática, para pensar como são condições que já são tão pouco conhecidas, né, para não chegar, né, na situação da pessoa ler a lei e não saber nem o que é SED ou TH, vamos colocar pelo menos um conceito, que não vai ser um conceito perfeito, né, mas é um conceito, né, ilustrativo, né, do que são essas condições. Um outro ponto, além da definição das patologias, ela prevê que a SED ou TH a pessoa com essas condições será considerada PCD, condicionada à presença do impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir ou dificultar sua participação plena e efetiva na sociedade e igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, né, em outras palavras, ela dialogou com o conceito da Lei Brasileira de Inclusão. Então, assim, foi uma estratégia adequada, né, porque ela está seguindo a normativa federal, mas, ao mesmo tempo, ela está explicitando que nós temos uma possibilidade de reconhecimento se estiverem preenchidos os requisitos da Lei Brasileira de Inclusão. Ela também estabelece que a avaliação individual da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial por equipe multiprofissional, também na mesma linha da Lei Brasileira de Inclusão, só que aí ela tem um ponto aqui que mostra a realidade. Enquanto não for implementada essa chamada avaliação biopsicossocial, realizar-se-á a perícia médico-social para fins previdenciários, assistenciais e tributários. Então, o que, que seria essa perícia médica social? Né? Ela não seria tão completa quanto a desejável, né? Mas ela também não seria só analisando os critérios médicos da doença, né? Ela analisaria o contexto, né, de vulnerabilidade social daquele paciente, tanto para benefícios previdenciários, assistenciais e tributários. Aqui eu destaco alguns vetos. Essa lei, ela está em vigor, só que ela teve alguns vetos de alguns dos dispositivos dela. E o que para vocês terem uma ideia, que tipo de dispositivo que costuma ser vetado? Quando no projeto de lei eles começam a invadir, né, assuntos que não são do legislativo, que cabe a elaboração das leis, mas entra na esfera do executivo, que ele vai dizer como que vai ser regulamentada, implementada aquela lei, né, os detalhes, então nós temos uma invasão de atribuições do legislativo no executivo, a gente tem o princípio da separação de poderes na Constituição, e isso é facilmente um pretexto, né, para vetos. Por sorte, né, foram vetos parciais, mas isso poderia ser usado como um pretexto para fazer um veto total do projeto. E um outro veto também é com relação à carteira de identificação da pessoa com síndrome de Ehlers-Danlos, do transtorno do espectro de hipermobilidade. Eles queriam fazer a CISED, né? Mas aí não deu certo, né? Foi vetada essa parte. Eu vi alguns argumentos que podem estar relacionados a não quererem a própria criação de uma carteira seria uma atribuição do executivo, as secretarias que teriam que regulamentar isso.
conforme a sua conveniência. Em Minas Gerais, nós temos a lei aprovada 24.977, que instituiu o Dia Estadual da Conscientização de Alertanos e do Transtorno, também usou as nomenclaturas atuais. E qual que é o dia? Dia 15 de maio, né, todo dia 15 de maio, a gente já tem, pelo menos em Minas, garantido, né, essa conscientização, né? Então, é um dia oficial. Em Minas, além da lei em vigor, nós temos um outro projeto de lei, né, Lei 730 de 2023, que institui a Política Estadual de Atenção Integral à Pessoa com Síndrome de Ehlers-Danlos ou com transtorno do espectro de hipermobilidade. Então, esse projeto, qual que é a situação dele? Ele está aguardando uma designação de relator na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Ele já passou na Assembleia Legislativa do Mato Grosso por outras comissões, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Saúde, na Comissão de Administração Pública. E assim, em cada comissão ele foi sofrendo substitutivas, né? Então, alterações. Cada comissão, né, faz os seus próprios ajustes e a gente está nesse substitutivo 3. O que é o destaque do substitutivo 3? Define o que é SED-TH, só que teve uma confusão, porque em alguns momentos, apesar de falar SED-TH, ele usa o termo síndrome de hipermobilidade. Então, ficou uma coisa assim muito sem sentido mencionar essa síndrome de hipermobilidade, que não é conceituada. Ele conceituou só SED-TH, mas na ementa ele alterou para constar síndrome de hipermobilidade. Também ele reconhece a pessoa com SED ou TH ser considerada PCD, aí ele coloca nos termos da lei, né, não fala qual lei, né? Então é estratégico porque pode ser a lei estadual, pode ser a lei municipal, pode ser a lei federal, né? Não entra em confronto, portanto, com a lei brasileira de inclusão. E aí, a outra parte, tem assegurado direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual. A gente está falando de Estado. Então, além das leis estaduais, né, as leis ordinárias estaduais, a gente tem a Constituição estadual, né, então a Constituição do Estado de Minas Gerais. E nessa Constituição nós também temos, né, direitos e benefícios, né, para as pessoas em geral, né, inclusive a legislação estadual para pessoas com deficiência, nós temos uma lei estadual em Minas que regula isso. Também se prevê no substitutivo 3 que poderão requerer inclusão das enfermidades na carteira de identidade ou em outro documento de identificação pessoal, nos termos de uma lei estadual que regulamenta que pessoas com doenças graves, né, ou pessoas com deficiência podem ter essa informação, ou doenças incapacitantes ou limitantes, podem ter essa informação num documento, né, de identificação dela, de identidade. Só que é um ponto polêmico que futuramente pode ser confrontado, porque já começa a mexer com questão de registro, né, de registro civil, né? Então, isso pode ser considerado eventualmente que está invadindo a esfera do executivo. Em São Paulo, nós tivemos um projeto de lei 233/2022. O que era esse projeto? Originalmente, não era um projeto da síndrome de Ehlers-Danlos, era uma política estadual de atenção integral à pessoa com encefalomielite miálgica, ou também outro nome é a síndrome da fadiga crônica, só que na ementa inicial ele falava e comorbidades associadas. E aí ele listava inúmeras comorbidades, fibromialgia, endometriose, eram muitas. E aí no meio tinha síndrome de Ehlers-Danlos. O que aconteceu? Né, num dos substitutivos, né, da Comissão de Saúde, ele resolveu, né, para não ficar muito amplo, excluir todas essas menções a comorbidades associadas e ficou então só a encefalomielite miálgica, o síndrome da fadiga crônica. Então não tem mais uma menção específica à síndrome de Ehlers-Danlos, né? Então ele começou como um projeto que abrangia a síndrome de Ehlers-Danlos, mas no meio do caminho, pelo menos até agora, perdeu, né? Então, não é mais um projeto que fala do sediano. No Distrito Federal, né? Então, lá é a Câmara Legislativa do Distrito Federal, nós temos um projeto 2036 de 2021 que está numa situação delicada, porque ele já tinha sido aprovado, né, pelo plenário,
E aí, depois de ser aprovada pelo plenário da Casa Legislativa, né, no caso da Assembleia, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, tem um próximo passo, que é, ter a sanção, né, do projeto, né? Então, o governador do estado, ele tem que, né, ou ele sanciona, né, ou ele veta. Pode fazer vetos totais ou parciais. Só que o governador resolveu fazer um veto total ao projeto. Então, depois de toda uma política, né, iniciada desde 2021, né, por alguns motivos que eu listei, né, houve um veto total. Então, por exemplo, o cuidado, razões para vetar totalmente esse projeto, segundo o governador. O cuidado da pessoa com sede ou TH já seria contemplado por políticas públicas de saúde já instituídas em funcionamento, em que a atenção à saúde segue uma abordagem em rede, proporcionando assistência sistêmica por meio de processos dinâmicos, centrados nas necessidades individuais do sistema, em conformidade com as diretrizes do SUS. Então, basicamente, o que ele está falando? Já existem normas de saúde, né? Não precisa ter uma norma específica para alerdanos. Só que é aquele problema que a gente já viu, né? Não basta ter direitos genéricos, a gente tem que especificar para o público que a gente está falando, quando é um público que ele é sistematicamente invalidado pelas instituições, que são condições complexas, pouco conhecidas. Né? Então, é necessário explicitar, né? Não é porque já tem o direito à saúde na Constituição ou porque já tem políticas públicas de saúde no âmbito do Distrito Federal, que não precise ter uma lei específica de síndrome de Ehlers-Danlos e transtornos da hipermobilidade. Outro argumento, disseram, não caberia ao legislador distrital se intrometer nas atribuições das secretarias de saúde, porque aí ele estaria obrigando o Distrito Federal a dispor diretamente de um geneticista da equipe de especialistas dedicados ao tratamento, enfim, né? Então, dizer como é que as coisas devem funcionar no âmbito da Secretaria de Saúde, né, é um motivo, né, que justifica, né, um veto nessa parte. Ou, na opinião do governador, ou que forneça suplemento alimentar, conforme consta do projeto de lei, né? E também que fazia uma referência a emitir uma carteira de alerta médico do paciente. Então, de novo, a questão da carteira, né, incomoda, e aí pode ser usado como um pretexto para fazer vetos, né, desses projetos. Nem sempre a gente tem a sorte de ser só um veto parcial. E aí o que acontece? Esse veto, ele é proposto, né, assinado pelo governador de estado, só que ele precisa ser analisado, apreciado pelo órgão legislativo. Esse veto ele pode ser confirmado ou pode ser derrubado. Né? Então, futuramente vai ter uma votação, né, para saber se vai ser derrubado ou não. Na Paraíba, né, nós temos um projeto de lei 3373 de 2024, uma política estadual de proteção de direitos da pessoa com síndrome de Ehlers-Danlos, com diretrizes para diagnóstico precoce, tratamento adequado e apoio multidisciplinar no estado da Paraíba. Vejam que ele não falou do transtorno do espectro de mobilidade, nem na ementa, nem em momento algum. Ele optou só por falar em síndrome de Ehlers-Danlos. Né? Então, um projeto que está restrito a isso, se chegar uma pessoa que ficou com o diagnóstico do transtorno do espectro de hipermobilidade, ele está fora da política pública. Ele vai estar presente apenas se tiver uma interpretação assim muito ampla, ou se fizer uma analogia, mas normalmente a gente não tem essa boa vontade nem por parte do judiciário, nem muito menos pelos funcionários da administração, das secretarias de saúde, do INSS, dos DETRANs. E a situação dele é que foi encaminhado para o Departamento de Assistência às Comissões. Então, ele é um projeto recente, né? E aí ele está nesse núcleo, né? Nesse departamento de comissões, para saber para onde que ele vai, para que comissões ele vai ser encaminhado. Ele trata apenas de assédio, ele reconhece pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos como pessoas com deficiência, devendo gozar de todos os direitos elencados na Lei Brasileira de Inclusão. Então, ele fala do reconhecimento das pessoas com deficiência, mas, ao mesmo tempo, ele faz uma remissão importante, né, citando a Lei Brasileira de Inclusão.
A identificação da pessoa com síndrome será realizada através de uma carteira própria. Então, de novo, a questão da carteira própria, vamos ver o que vai acontecer. Em Pernambuco, nós temos também uma iniciativa muito similar àquela da Paraíba, né? Então, até por serem estados próximos, provavelmente teve alguma influência. Projeto de Lei 2118 de 2024. Ele também trata apenas da síndrome de Ehlers-Danlos, não fala do TH, reconhece igualmente a SED como pessoas, as pessoas com SED, elas gozam dos direitos elencados na política estadual da pessoa com deficiência no estado de Pernambuco, né? Então, aqui, a gente tem que olhar para a realidade normativa de cada estado. Em Pernambuco, tem uma política estadual de pessoa com deficiência e eles quiseram fazer referência a essa lei quando falaram aqui da pessoa com deficiência na política estadual de Ehlers-Danlos. Então, por isso que nessa parte está diferente da legislação da Paraíba. Também falam da questão da carteira própria, que dará acesso aos direitos garantidos na lei e promoverá a conscientização sobre a condição. Por fim, no Amazonas, o projeto de lei 768 de 2024, estabelecendo diretrizes para a criação de uma política estadual de proteção dos direitos da pessoa com síndrome de Ehlers-Danlos. De novo, trata apenas de SED, não fala do TH, né? Desde dezembro do ano passado aguardando emissão de parecer na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ela não menciona nada assim sobre o eventual reconhecimento da pessoa com SED como PCD, né? Então ela optou não entrar nesse assunto, mas ela fala da questão da carteira, né? Então a gente vê assim que no final das contas, né, esses projetos de lei eles não são idênticos, cada um fez alguns ajustes, as versões originais, né, que o autor do projeto de lei ingressa, né, muitas vezes muda bastante, né, quando ele vai passando pelas comissões, vão passando proposta de substitutivo, depois outro substitutivo, até ter uma eventual redação final e aprovação. E aí, então, nós temos assim uma perspectiva de que eles dialogam, né, com os fundamentos. Então, os fundamentos para justificar uma legislação específica de síndrome de Ehlers-Danlos ou de transtorno do espectro de hipermobilidade, eles são comuns, né, podem ser adaptados para todas essas iniciativas, leis em vigor, projetos de lei de síndrome de Ehlers-Danlos ou transtornos. Nós vemos pela experiência que alguns pontos são mais polêmicos e costumam, né, serem vetados. Então, assim, pensando em estratégias nessas políticas legislativas, cabe, né, aos parlamentares, né, pensar em fazer assim um texto, né, de preferência mais enxuto, né, que se for adentrar temas polêmicos, que façam de uma maneira muito cuidadosa, fazendo referência a toda a legislação, né, e explicitando os motivos, né, por que é necessário ter essa previsão, essa explicitação de direitos que já estão garantidos em outras normas, mas que diante do cenário de invisibilidade jurídica e social das pessoas com essas condições, elas se fazem urgentes e necessárias, né, de serem incorporadas nesses projetos de lei. Então, aqui as referências, né, com os links dos projetos e das leis que eu citei na apresentação. E agora, né, aqui os nossos contatos, né, tanto do NEIS-UNEB, do NEIS-SED, quanto da ABRACED, né, que é a nossa Associação Brasileira das Pessoas com Síndrome de Ehlers-Danlos ou com transtornos do espectro de hipermobilidade. E nós convidamos a todas e todos a se associarem, né, a abraçarem a nossa causa, né? Nós fundamos a associação em maio de 2023, nós já temos inúmeros avanços, várias parcerias com instituições de pesquisa, instituições universitárias, parcerias com laboratórios para a gente tentar conseguir melhores condições financeiras para exames, né, genéticos, né, que podem ajudar a esclarecimento diagnóstico em alguns casos. E
Então, é isso que eu tinha para contribuir hoje, né? É um levantamento preliminar da legislação dos projetos de lei, né? E no âmbito do nosso GT de Direito, nós vamos, né, neste ano, né, desenvolver mais esse levantamento, né, e a análise desses projetos de lei, para que a gente possa produzir uma cartilha, né, de direitos, ou até mesmo uma cartilha de políticas legislativas, né, estou pensando nessa ideia aqui, uma cartilha de políticas legislativas para orientar, né, os pacientes, né, e os parlamentares nos estados e nos municípios, né, a assumirem, né, essa iniciativa, né, de iniciar uma política legislativa específica para nossas condições. Né? Então, contem conosco da Abraced, contem com a equipe da NEISE sede da UNEB. Né? Então, agradeço mais uma vez o convite da professora Astria. Então, passo a palavra para a professora Astria e a organização. Obrigado. Excelente, João. Não podia esperar menos de você. Muito obrigada pela sua palestra, foi sensacional.